Eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Nós estamos dando continuidade a essa série de ministrações a respeito dos reis de Israel. E hoje nós vamos falar a respeito de um dos reis mais extraordinários que Judá teve, que foi o rei Josafá. Então, capítulo 20, 2 Crônicas, a partir do verso 1. E eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos passear nesses capítulos a respeito do rei Josafá. Verso 1 em diante, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amém? Só até aí. Nós temos uma galeria muito especial de reis de Israel e de Judá, que se tornaram para nós modelos de fé, de comportamento e de devoção ao Senhor. Nós temos aqui, por exemplo, Ezequias, que confiou ao Senhor quando Senaqueribe veio atacá-lo. Nós temos Asa, que é o pai de Josafá, que clamou ao Senhor numa batalha. Temos Josias, que foi um rei que restaurou a lei e a adoração verdadeira. E nós temos ele que talvez seja o maior referencial de adoração, principalmente no Antigo Testamento, que é Davi. Cada um desses reis, eles trazem para nós, em suas histórias, demonstrações de que liderança e governo podem sim ser conduzidas de uma maneira que agrade ao Senhor. Isso aqui é para aquelas pessoas que são muito céticas quanto à política, que Deus pode sim levantar um presidente da República justo, ministros do STF justos, deputados e senadores justos. Fala amém aí, irmão. Fala que você tem, fala assim: eu tenho essa esperança para o Brasil, pastor. Nós temos essa esperança. Enquanto nós temos reis como Davi, Josafá e Ezequias que buscavam o favor de Deus, nós temos obviamente muitos outros que rejeitaram a voz do Senhor. Deus nunca deixou de enviar profetas, e apesar disso muitos reis endureceram seus corações. E a história dos reis também é um espelho para líderes cristãos nos dias de hoje. Se eu for citar alguns aqui, reis que são como um antimodelo para nós, nós vamos ter Jeroboão, que foi aquele homem que criou 2 bezerros de ouro para impedir o povo de adorar em Jerusalém. Nós temos Acabe, que é a representação de tudo que havia de ruim em Israel, porque ele casou-se com Jezabel, perseguiu profetas e trouxe a idolatria. Nós temos Manassés, que foi um rei de Judá, que fez o que era mal, praticou feitiçaria, até os seus filhos ele sacrificou. Em todos esses antimodelos que nós temos, o principal ponto que nós vamos encontrar neles é a rejeição da palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 12, verso 15, a Bíblia diz que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Uma frase que um autor vai dizer assim, que a rejeição da verdade é o primeiro passo para a autodestruição. Esses reis, eles tinham algo em comum, eles rejeitavam a palavra. Ao passo que nós temos Josafá, nós temos outros reis, como eu citei, que são exemplos de homens que decidiram seguir ao Senhor. Davi, em um dos seus salmos lá, ele vai escrever assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu quero dizer para você que é a nossa confiança em Deus que vai fazer com que a nossa vida mude. É estar ancorado nessa verdade. Não é o nosso conhecimento, não são os nossos recursos, não são os nossos certificados. É a nossa confiança em Deus que vai garantir que Ele batalhe as nossas guerras.
Primeiro ponto que eu quero trazer em relação a esse texto: o reconhecimento que Josafá tinha da sua limitação. Capítulo 20, verso 3 diz assim: Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Entenda aqui que essa é uma posição muito verdadeira que Josafá buscou. O inimigo veio, a multidão era grande, mas Josafá não foi até o povo, até os seus soldados com um discurso motivacional. Ele não foi lá apenas embasado em um positivismo barato, não, ele deixou-se ser visto. Ele expôs para o povo, ele teve medo e ele buscou em Deus uma resposta. No capítulo 20, verso 12, vai falar assim: olha a oração que ele faz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós, olha essa confissão dele, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aqui veja bem que ele não tenta passar uma imagem de um super-homem, porque há muito disso no nosso meio. Nós escondemos a nossa vulnerabilidade e chamamos isso de força. Uma frase de um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro é fantástico. Brené Brown, ela vai falar assim, que vulnerabilidade é ter a coragem de aparecer e ser visto quando não temos o controle sobre o resultado. É você permitir que expor de fato as suas fraquezas. Aqui veja que ele não tentou mascarar os seus receios com palavras vazias. Ele falou assim: nós não temos força contra esse inimigo e não sabemos o que fazer. Em tempos de culto à força, expor a fraqueza é força. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz assim, que nossa fraqueza é o trono sobre o qual o poder de Deus se assenta. Hoje você pode escolher se expor diante de Deus. Você pode fazer essa escolha de ser verdadeiro diante de Deus. Às vezes as nossas orações, elas estão tão cheias de religiosidade que nós não nos apresentamos diante de Deus com sinceridade. Nós oramos daquela maneira bem assim, né? Sem muita profundidade. E às vezes você está preocupado que as coisas na sua vida não estão bem. Às vezes você está passando por uma luta no seu casamento. Às vezes você está se sentindo inseguro. Às vezes você está se sentindo frio espiritualmente. Eu não sei qual é o momento, qual é o desafio, mas se você quer saber qual é a chave para viver uma mudança, é você ser verdadeiro diante de Deus. É se expor. Fala para o seu irmão, esteja disposto a se expor. Olha esse momento, Jesus, em Lucas capítulo 13, vai falar assim que certo sábado Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de maneira que de modo algum podia se endireitar. Veja esse momento, verso 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. E lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Aquela mulher, entenda, ela precisou ter coragem para se expor. Ela estava lá no meio da multidão. A mulher do fluxo de sangue é a mesma história, estava lá no meio da multidão. Ela podia passar desapercebida. Aquela mulher encurvada, ela podia ter ficado quietinha lá no canto dela, e quando Jesus chamou, ela podia lá, sabe, opa, não é comigo. Mas Jesus, a Bíblia vai falar isso aqui na versão NVI, que Jesus a chamou à frente. Jesus fez com que aquela mulher saísse do lugar que ela estava e se mostrasse. Porque tem milagres, querido, que só vão acontecer assim, se você estiver disposto a sair de onde você está e deixar-se ser visto. É ser sincero, é se apresentar sem camadas, sem nada te escondendo. Vocês estão entendendo isso? Naamã, para ser curado da sua lepra, ele precisou tirar sua armadura. Naamã, para ser curado, para ser restaurado, a Bíblia vai falar que ele tirou todas as suas insígnias, tudo aquilo que o marcava como um homem valoroso, um general poderoso. Deus tira tudo, porque isso aí só está escondendo o que está empodrecendo você. Ele tirou tudo, ele precisou se expor, porque tem coisas na nossa vida que não vão mudar. Preste atenção nisso. Tem coisas na sua vida que não vão mudar se você não estiver disposto a se expor. Pai, eu não sei, eu sou um péssimo administrador financeiro, me ajuda a melhorar.
Senhor, eu estou sendo um péssimo pai, um péssimo marido, me ajuda a melhorar. Vai para a Bíblia, vai orar, vai estudar, vai buscar conhecimento, mas você tem que ter primeiro a humildade de reconhecer. Aquela mulher precisou ter coragem para se expor. E coragem é isso, é dar um passo em direção àquilo que nós não controlamos. Davi, ele vai falar assim: eu quando estiver com medo, confiarei em ti. A palavra que eu tenho para a sua vida essa noite é: tome uma decisão de sair do lugar que você está. Tome a decisão hoje de encarar suas fraquezas e permitir que Deus se manifeste na sua vida. Essas confissões são importantes. Você precisa confessar. A Bíblia fala assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos confessar. Nós queremos mostrar a nossa força o tempo todo. E aí você está cheio de feridas escondidas, cheio de coisas mal resolvidas. E aí isso vai nos tornando, querido, pessoas pesadas. Sabe, quando você não consegue lidar com as suas mágoas, quando você não consegue administrar os seus sentimentos. Isso é tão forte na Bíblia que em Hebreus fala: não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, contamine também a muitos. Por quê? Porque tem coisas que vão crescendo em nós e isso contamina o ambiente. Você entra em alguns lugares, você sente, já viu aquela, quando você está tendo uma discussão e você entra no ambiente, você percebe que tinha alguma coisa acontecendo. Não é só por uma questão de expressão, porque uma frase muito comum, muito usada é que sentimentos têm presença, você nota, o ambiente fica diferente. Tome uma decisão hoje de sair do lugar que você está. Tome uma decisão hoje de encarar as suas falhas. Segundo ponto importante nesse texto: a resposta com jejum, oração e louvor. Josafá, como eu citei, ele fala assim, ele expõe o seu medo. Ele teve medo, mas ele tem uma ação logo em seguida. Isso aqui é muito importante, porque o medo veio, e o medo vem de fato, porque o medo é involuntário, mas a fé é intencional. O medo veio, ele sentiu medo diante da ameaça. Às vezes nós estamos diante de desafios, nós estamos diante de circunstâncias e o medo vai vir. Aí você não controla, eu quero ter medo. Não, ele vem. Mas aquilo que nós fazemos a partir daí é que faz a diferença. A escolha de Josafá fez toda a diferença, porque é exatamente nessas escolhas que reside toda a diferença. O que ele fez diante do medo, pastor? Ele foi buscar o Senhor. O salmista diz: e eu quando estiver com medo, vou confiar em ti. Essa é a escolha que você e eu podemos fazer diante de todos os desafios que nos espera para esse próximo semestre, diante das batalhas que você está enfrentando na sua casa, dentro do seu casamento. A escolha que você pode fazer é: eu vou confiar no Senhor, eu vou colocar os meus olhos nele. Diante das adversidades, eu vou confiar no meu Deus. Porque são essas adversidades que revelam o nosso coração. A Bíblia vai falar assim, em Deuteronômio, se não me engano, Deus fala assim: eu os coloquei no deserto para vos provar e ver o que está em vossos corações. Sabe por quê? Porque nas adversidades, nas dificuldades, querido, é que nós somos forjados. No capítulo 20, verso 4, diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eles se juntaram para pedir socorro. De todo lugar, de todas as cidades de Judá, eles foram para onde? Foram buscar o Senhor. E essa escolha deles fez toda a diferença para buscar no momento que Deus vai dar uma resposta. Porque na hora, querido, que as adversidades batem à porta, você vai encontrar todo tipo de reação. Você vai encontrar aquele crente que na hora da dificuldade ele some da igreja. Ele não vem para o culto, a culpa de tudo na vida dele é de Deus, ele não vê que está valendo a pena. Você vai encontrar gente que na adversidade, ela fica mais crente que todo mundo. Aí quando a bênção aparece, ela some. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Mas nós encontramos gente de todo tipo, e a pergunta que devemos fazer então é: o que nós fazemos nos momentos que nós não sabemos o que fazer? Pergunta para o seu irmão isso. O que você faz quando você não sabe o que fazer?
Alguns escolhem o quê? Murmurar. Alguns agem por impulso, outros obviamente se vitimizam, outros culpam há sempre um culpado para suas mazelas. Mas como Davi falou, nós faremos menção do nosso Deus. Ei, sabe o que nós vamos fazer diante das adversidades? Nós faremos menção do nome de Deus. É no nome de Deus que nós vamos confiar. Nós vamos fazer menção das promessas. Ele diz que estará conosco, ele diz que vai abrir as portas. Ei, você pode escolher fazer menção daquilo que vai te edificar. Isaías capítulo 12, verso 5, ele diz assim: cantarei louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Levanta suas mãos aí e fala assim: eu vou te louvar, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas na minha vida. Eu vou te agradecer, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Eu vou te louvar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Já se passou meio ano e eu vou dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem se manifestado. E eu quero profetizar que para esse próximo semestre você verá a mão poderosa de Deus agindo na sua vida em nome de Jesus. Tozer tem uma frase que ele diz que o verdadeiro louvor não é uma fuga da batalha, mas é uma proclamação de vitória. Fala para o seu irmão assim: você vai proclamar a vitória. Nós vamos proclamar nossa vitória. Deus vai nos dar um canto de celebração. Eu creio nessa palavra. Terceiro ponto nesse texto: a ação divina. Deus peleja pelo seu povo. Deus está lutando por você. Fala para o seu irmão assim: Deus está lutando por você. Profetiza essa palavra para alguém. Fala assim: Deus está lutando por você. Eu não sei qual é a luta, qual é o tamanho do seu problema, da sua adversidade, da crise que você está enfrentando, mas a palavra que eu tenho para a sua vida essa noite é essa: Deus está lutando por você. Nos versos 14 e 15 fala assim: que então no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Alguns momentos nós sentimos o peso das batalhas que nós enfrentamos. Em alguns momentos, aquilo que nós estamos passando pesa nos ombros, seja qual for o tipo de dificuldade. Tem momentos que ficamos fadigados, sim ou não? Às vezes a luta parece que está se sobressaindo. Olhamos para o tamanho das lutas, dos gigantes e pensamos: isso é demais para mim, eu não vou conseguir. Mas a boa notícia para a nossa vida hoje é que Ele diz: essa batalha não é sua, é minha. A palavra de Deus para a nossa casa essa noite é que isso que tem sido uma sobrecarga na sua vida, isso que tem te cansado, te fadigado, que tem te assustado, Deus está dizendo: essa batalha aí não é sua, é minha. Eu estou lutando por você. Ei, irmão, eu creio nessa palavra para nossa família. Deus está lutando as batalhas. Nós vamos nos posicionar, nós vamos descer para a batalha, mas Deus está dizendo: sou eu que vou guerrear por vocês. A virada na sua vida quem vai fazer sou eu. A mudança quem vai fazer sou eu. A cura da enfermidade quem vai fazer sou eu. Deus vai lutar por você. Agora veja, Moisés conduziu o povo para sair do Egito, fez sinais miraculosos. As 10 pragas, elas são manifestações sobrenaturais do poder de Deus. O povo sai do Egito, e a Bíblia vai falar no capítulo 14, verso 11 em diante, que assim, olha o questionamento do povo: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto?
O que foi que você fez conosco, nos tirando do Egito? Olha, eles eram escravizados, eles eram maltratados, mas eles viram para o líder deles, para o homem que fez sinais miraculosos, e falaram assim: por que você nos tirou do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: nos deixe em paz para que sirvamos os egípcios? Teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Verso 14: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Fala só mais uma vez, fala para o seu irmão assim: fica calmo. Deus está lutando por você. Ah, pastor, estou tão preocupado, estou tão aflito. Irmão, fica calmo, Deus está lutando por você. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma. Nessa noite eu profetizo isso: o Espírito Santo vai trazer uma paz que excede todo entendimento sobre o seu coração, porque você vai ter essa compreensão dessa verdade sobrenatural para a sua vida. Fique calmo, Deus está lutando por você. Uma frase, o autor vai dizer assim, que a fé nunca olha para a dificuldade, ela olha para Deus. Você está cercado? Fala assim: eu vou olhar para Deus. Está passando por escassez? Eu vou olhar para Deus. Passou o momento financeiro, é difícil, eu vou continuar olhando para Deus. Meu casamento, as coisas não estão fáceis, vou olhar para Deus. Eu vou escolher olhar para Deus. Hebreus capítulo 12, no verso 1 fala assim: também nós, que temos tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A nossa escolha é exatamente essa: é escolher olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Diante das tempestades que enfrentamos diariamente, a maior escolha e a melhor escolha que podemos fazer é exatamente essa: olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pedro estava nessa situação, ele sai do barco, e enquanto os olhos dele estavam fitos em Jesus, ele conseguiu avançar. Mas ele reparou, e você conhece esse texto de cor, ele reparou na força do vento, ele reparou nas ondas. E esse ato de Pedro, querido, é o nosso olhar do dia a dia. Porque quando você está aqui no dia a dia e você está enfrentando as tempestades, é natural para nós olhar para a força daquilo que está nos derrubando. Isso é natural. Mas para você viver milagre, querido, você tem que tirar os seus olhos do natural. Você tem que colocar o seu olhar no sobrenatural. A Bíblia vai falar assim que nós não devemos nos atentar às coisas visíveis, porque as visíveis são passageiras, mas devemos olhar para as coisas eternas. Os nossos olhares devem estar naquele que pode nos fazer avançar sobre as águas, que tem o poder de nos fazer passar a pés enxutos. É olhar para Cristo que vai te capacitar a vencer essa batalha que você está enfrentando. Verso 15 e 17 do capítulo 20 fala assim: olha a instrução: amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Fala isso para o seu irmão: você não vai precisar lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. O Senhor vai estar com você amanhã. O Senhor vai estar com você nesse próximo semestre. O Senhor vai estar com você nessa porta de emprego que você está buscando. O Senhor vai estar com você nessa batalha, nesse projeto. Deus vai estar com você. Nesse texto eu quero trazer rapidamente alguns pontos importantes. Primeiro, olha as instruções: não ter medo, não ficar desanimado,
Terceiro, descer contra eles. Quarto, tomar posição. E quinto, permanecer firme. Agora, preste atenção nessas instruções, porque primeiro, o medo. O medo, ele é o quê? É um agente que nos paralisa. Medo ou fé vão governar as nossas ações. Então a primeira instrução que Deus dá é: não tenham medo. Por quê? Porque o medo nos tira o foco. Segunda instrução: anime-se. Porque acredite, querido. Porque, olha a instrução: não fiquem desanimados. Porque isso é uma questão interna. Porque você não vai vencer nenhuma batalha se você não começar a vencer ela internamente. Não adianta, pastor, isso é tão coach, isso é Bíblia, meu querido. Se você está lá, diz: eu não acredito, não vai dar certo. Seja feito conforme a sua fé. Então a primeira questão que ele traz aqui: não fiquem desanimados, ou seja, suas vitórias começam internamente. A terceira instrução: desçam contra eles, é se movimentar. Deus não falou para ele: fica aqui no palácio, fiquem quietinhos aqui, escondidos onde vocês estão, porque eu vou estar lá lutando para vocês. Não, Deus manda eles tomarem as suas posições, desçam para o lugar da batalha, porque tem coisa que tem crente orando para Deus fazer, mas ele não quer mexer um dedo. Aí fica lá, ora, não mexe um dedo, não acontece nada. Deus. Tem gente que é assim: Deus, eu quero muito uma vida financeira mais tranquila, me abençoa, me prospera. Amém. E o que você está fazendo? Nada, estou aqui no meu emprego, está tudo bem. Mas você não está fazendo nada? Não. Está tentando nada diferente? Não. Está estudando? Não. Quarta instrução, o quê? Tomem as suas posições. Isso aqui é importante, porque tomar posição é estar preparado. E a quinta e última instrução é: permaneçam firmes, porque isso aqui é o quê? É se manter onde Deus te chamou para estar, é não ficar titubeando, é não ficar oscilando. A Bíblia vai falar assim que de homens de ânimo dobre, que são inconstantes em todos os seus caminhos. Não julgue tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Tiago, irmão, Bíblia: o homem de ânimo dobre, o homem constante, ou a pessoa que fica oscilando o tempo todo, não julgue tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Eu quero concluir. A instrução que Deus deu para eles foi louvar, e louvar é uma arma de guerra. Tem batalhas nossas, querido, que nós não vamos vencer na força do nosso braço, mas de joelhos na presença de Deus. É uma busca. Josafá, ele podia ter: eu vou pedir ajuda para o Egito. Eu vou recorrer aqui para alguma nação vizinha. Ele escolheu se apegar ao Senhor. Segunda Crônicas capítulo 20, verso 20. Talvez um dos textos mais conhecidos. Josafá vai dizer: tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenha fé nos seus profetas e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. E eles cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agora, olha o que acontece. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Irmão, Deus simplesmente colocou eles em confusão. Quando? Quando eles começaram a louvar. Quando eles começaram a expressar a sua adoração ao Senhor. Você entende o poder que há na sua adoração? Porque o diabo, ele entra em parafuso quando ele vê uma pessoa passando por uma dificuldade, mas está aqui adorando. O diabo não consegue encaixar um entendimento de uma pessoa que está ali, passando por uma luta, enfrentando uma enfermidade, passando por problema A, problema B, mas o que ele está fazendo lá na igreja adorando? O diabo não consegue, ele fica aquela coisa, ele vira lá e fala assim, ele vai tentar a mesma coisa que ele tentou com Jó: tu cercaste de bem? É muito fácil adorar o Senhor. Tu cercou ele de bem, de prosperidade, o homem é rico, olha, ele não tem falta de nada, vai lá, pode tocar nos bens dele, toca em tudo. Mulher dele fala assim: vai lá, por que tu não amaldiçoa logo se Deus e morre? Ela fala assim: tu falaste como uma louca.
no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, repito, o diabo não consegue encaixar aí na cabeça dele como é que ela está adorando. Sabe por quê, querido? Porque a sua adoração, ela coloca o inimigo em fuga. A sua adoração faz com que o diabo fuja. A sua adoração faz com que as coisas na sua vida comecem a romper. Você acredita no poder que há na sua adoração? Então levante suas mãos aí e adora. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, eu quero dizer obrigado, Senhor. Não importa se ainda não aconteceu, eu já quero dizer obrigado, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero que você fique de pé comigo, por gentileza. Como ela pode continuar depois de tudo que eu a fiz perder? Como ele pode continuar de pé depois de tantos fracassos? Essas coisas, elas rompem uma barreira, querido. Veja, Josafá não precisou erguer um dedo na batalha. Não precisou. Porque ele tinha um Deus lutando por ele. Eu vou ler só mais um verso no capítulo 20. Olha o que vai dizer. No verso 27. Verso 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. Eles foram procurar ver a multidão que estava ameaçando eles. Você vai procurar para ver, você vai nem entender para onde foi aquela luta que estava acontecendo. Você não vai achar mais. Né, pastor Clemar? Tu não vai achar, você vai procurar. Cadê aquela multidão que estava se levantando contra? Sumiu, irmão. Sumiu, pôs em fuga. Foram procurar a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia sobreviventes. Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Tem coisas que Deus faz que é assim. Você está cercado, o inimigo está vindo, é uma grande multidão. Você confessa, pastor, não estou sabendo o que fazer. Mas eu quero dizer que você vai se levantar só para saquear. Você vai para lá recolher os despojos e você vai dizer assim: aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser vergonha, Deus transformou em testemunho. Aquilo que era para ser o motivo de me parar, de me fazer retroceder, se transformou em um testemunho de um Deus que pode fazer o impossível. Levanta suas mãos, vai. Fecha seus olhos. Libere essa adoração que há em você. Às vezes nós temos uma tendência de murmurar. Olhamos para aquilo que não está acontecendo, olhamos para aquilo que não deu certo, e nós ficamos murmurando, reclamando, questionando. Josafá, ele voltou-se para Deus em um momento que ele não sabia o que fazer. E tem coisas que vêm para a nossa vida que é assim, se a gente ficar assim: pastor, eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu já me vi em situações que era exatamente assim: cara, eu não sei o que eu faço, não sei o que fazer. Mas aí, nós podemos escolher, como esse homem escolheu, como Davi disse: eu quero fazer menção do nome do meu Deus. Eu vou olhar para Ele, eu vou enfrentar essa luta, eu vou me posicionar, eu vou falar: Senhor, é o Senhor que pode batalhar por nós, é o Senhor que pode livrar, é o Senhor que pode agir diante de todas as nossas incapacidades, da nossa fraqueza. O que nós podemos fazer
diante de desafios tão maiores que nós, o que nós podemos fazer quando nós não temos mais força? Nós podemos nos voltar para aquele que faz o impossível, daquele que tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Aquilo que era para ser um momento de temor, de medo, de uma batalha, de uma chacina, de uma tragédia para ajudar, eles foram lá, eles se colocaram em um lugar alto, e o que eles viram foi apenas os despojos, a multidão, os inimigos estavam derrotados, porque Deus batalhou por eles. Levante suas mãos e profetize: Deus, eu creio que o Senhor vai batalhar por mim. Essa batalha é do Senhor, é Ele que vai pelejar, é Ele que vai se levantar em seu favor. A Bíblia vai falar assim, que Ele é aquele que vai adiante de nós e endireita os montes, aplana os montes. Ele é aquele que tira as resistências que estão diante de você. Todas as suas batalhas em que você pensou assim, não vai acontecer, sabe, é Deus que se levantou para agir por você. É Ele quem batalhou. E eu quero profetizar, como foi cantado essa noite: Deus vai fazer de novo, como o Senhor fez com Josafá. Levanta suas mãos, Senhor, e fala: Senhor, faz de novo, faz na minha vida, faz na vida dessas pessoas que estão aqui. Luta, batalha as guerras que eles estão tendo. Vai adiante, ó Deus, nessa noite. Que os inimigos sejam confundidos, que os inimigos sejam envergonhados. A Bíblia fala que o inimigo virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Deus está nesse momento colocando exércitos inimigos em fuga. Deus está confundindo o arraial do diabo. Deus está nesse momento desbaratando as forças do diabo. Aquilo que está sendo tratado em oculto, Ele está dizendo assim: ei, não vai ficar. Ele vai trazer a luz, Ele vai mostrar, e todos verão que há Deus nessa cidade, na nossa vida. Vai, levante suas mãos e adore, porque a sua adoração é poderosa. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Mais alto nome não há. Adore a Deus, querido. Jesus é grandioso, tudo Ele vai, levante suas mãos e adore. Adore o Senhor.